Olá, senhoras e senhores, sempre um grande prazer e sempre desejando cada vez mais sucesso e sempre sucesso e sucesso sempre. Muito bem, hoje nós vamos tratar de um período na história do Brasil que deixou suas marcas podres. Por que eu me expresso dessa forma? Porque realmente o Brasil serviu exclusivamente a uma pequena parcela da população. E de uma forma muito categórica, muito forte, muito violenta, muito ordinária, que foi o período da República Velha. Nós vamos ver a primeira parte justamente da organização, da estrutura, como é que os golpistas que instalaram a República organizaram o Brasil, a República, em função exclusivamente dos interesses deles, por lei, porque tudo era legal. Vamos ver, portanto, os sinônimos. A Primeira República, que pode ser chamada também de República Velha, que pode ser chamada também de República do Café, que pode ser chamada também de República Oligárquica, de 1889 até 1930, quando vai acontecer, olhem aqui, a Revolução de 1930, que passou para a história como um episódio chamado de golpe de Getúlio Vargas. Vamos lá, então. Nascia a República como resultado de um golpe organizado pelos republicanos, olhem aqui por gentileza, e seus simpatizantes, o exército, a aristocracia que deixou de ser escravista por lei, e a igreja. Foram três forças golpistas. 15 de novembro de 1889. Uma nova tela anunciando ou proclamando a República, anunciando o golpe, hoje na Praça da República do Rio de Janeiro, liderado por Deodoro da Fonseca, já bastante idoso e bastante desgastado, inclusive do ponto de vista de saúde. Mas ele era o único que poderia fazer isso. A proclamação da República se deu da seguinte forma. Foi organizada por uma elite de um lado, elite militar, e do outro lado pela elite aristocrática, dona do café, principalmente de São Paulo e Minas Gerais. Nesse caso, por causa dessa formação, a República Velha teve duas fases. A República de Espada, quando era dirigida pela elite militar, e a República Velha, a República do Café oligárquica, quando era dirigida pela aristocracia do café. Monopólio, portanto, do poder. Na primeira fase da República Velha, entre República da Espada, entre 1889 a 1893, monopólio militar do poder, e depois, entre 1893 a 1930, um monopólio do poder nas mãos da
aristocracia do café de São Paulo e Minas Gerais, formando, portanto, a República do Café ou a República Oligárquica. Vamos ver como tudo isso estava acontecendo. Inicialmente, eu gostaria de colocar para vocês observações gerais sobre a República Velha. O que inspirou, olha aqui, a organização da República, se antes era um regime completamente diferente, monarquia, império, características, então, a cara do Brasil, então, tinha que mudar. Mas, para isso, inspirou-se em alguma república. Vamos acompanhar, por gentileza. Inspirou-se nos Estados Unidos, querendo organizar uma república liberal como os Estados Unidos fizeram desde a sua independência. Se inspirou de tal forma, olha aqui, que até o nome do Brasil era igual ao nome dos Estados Unidos. Vejam no slide. A República dos Estados Unidos do Brasil. Classe social dominante. Os latifundiários do café. Um detalhe aqui, que já não foi uma inspiração sobre os Estados Unidos. Porque lá a classe social dominante praticamente que organizou a república foi a burguesia. Claro que existiu a aristocracia, mas quem organizou a república estadunidense foi a burguesia. O projeto da república positivista se baseou na ideologia do fundador da sociologia e do positivismo, um filósofo francês, Auguste Comte. Engraçado, o Brasil aclamou república com a cara dos Estados Unidos, e eu vou adiantar, e a bandeira inspirada num francês. E cadê o brasileiro que organizou a República do Brasil? Vamos lá. Segundo a inspiração positivista, então, o progresso deve ser alcançado a qualquer custo, sempre dentro da ordem, e o Estado é o seu promotor. De onde se tirou, então, as duas das três palavras-lema de um pensamento francês para uma bandeira brasileira. O que tinha de brasileiro na República Velha, então? E aqui eu faço questão de expor toda a evolução das bandeiras históricas relacionadas ao Brasil, desde a colonização. A primeira, os senhores podem observar os períodos, a bandeira de Ordem de Cristo, a bandeira real, já portuguesa, as duas, obviamente, continua a portuguesa no governo de Dom João III, depois, quando ocorreu o domínio espanhol, depois a bandeira da restauração, com o fim do domínio espanhol,
em Portugal e no Brasil. Finalmente, a bandeira do Principado do Brasil, a bandeira de Dom Pedro II, a bandeira da coroa portuguesa no século XVII, a bandeira do Reino Unido, de Portugal e Brasil ao Algarve, quando o Brasil foi elevado ao título de reino. Finalmente, a bandeira do regime constitucional, com a Constituição da Mandioca, e a bandeira imperial, e finalmente a bandeira brasileira no ato da proclamação da República. Engraçado. Olha para mim, até a cara da bandeira era estadunidense. O que tinha de brasileiro na República Brasileira? Mas Rui Barbosa, um dos ministros de Deodoro da Fonseca, rapidamente quis modificar a bandeira brasileira. Tanto é que no ato da proclamação do Brasil, a bandeira brasileira, que era essa que nós estamos vendo aqui no nosso slide, ficou, na verdade, como uma bandeira provisória. E só durante 3 dias. Quando, então, acompanhem, por decreto de Rui Barbosa, finalmente foi criada a bandeira nacional da República Brasileira e foi adotada como oficial no dia 15 de novembro. Por isso que nós temos, olha aqui, o dia da bandeira, não 15 de novembro, e sim 19 de novembro. Quando, então, a bandeira é alterada, obviamente com as características que o slide está nos explicando. Vejamos comigo, sendo alterada a esfera celeste, sempre que um novo estado é criado ou extinto. O resto não muda na bandeira brasileira. Agora eu olho para essa nossa bandeira nacional e sinto falta, olha para mim, por favor, da terceira palavra, já que inspirou-se no positivismo, por que não foi fiel ao positivismo? Eu sinto falta da palavra amor. Quem sabe a história do Brasil seria diferente se tivesse amor, ordem e progresso. Porque tudo começaria do amor, pelo amor. Quem sabe? Muito bem. O governo provisório de Deodoro da Fonseca. Vejam só as atitudes. A primeira coisa, anulou a Constituição Imperial de 1824. Claro, o regime mudou, não era mais monarquia, era república. Finalmente, os senhores estão vendo no slide, organizou o processo de grande naturalização. Agora os senhores vão olhar para mim e descobrir comigo. Brasil foi independente desde 1822. E todos eram iguais, brasileiros e estrangeiros com os mesmos privilégios. Finalmente aconteceu uma distinção. Brasileiro é brasileiro. Se você é estrangeiro, quer ser brasileiro, naturalize-se. Se não, vai ser estrangeiro, obviamente,
sem os mesmos, finalmente, sem os mesmos direitos, poderes e privilégios que o brasileiro tem. Passará a ter. Finalmente, o Brasil virou brasileiro. Mas criou o decreto do exílio da família real, obviamente pagando uma indenização, que se exilou para a França. Finalmente se deu fim do padroado, portanto separou a igreja do Estado. Olha aqui, cada uma é instituição à parte. E não pode haver a interferência entre as duas. Próximo item. Criou a nova bandeira. Nós vimos a provisória e depois definitiva. Criou finalmente o hino nacional. Adotou uma política econômica chamada de encilhamento. Olha aqui, por gentileza, que já eu vou explicar em que se baseava essa política econômica de Deodoro, política do encilhamento. Seguindo aqui, organizou o Brasil em caráter federativo, instituiu 3 poderes, portanto, o poder moderador, obviamente, caiu. E, finalmente, através da Assembleia Nacional Constituinte, criou agora uma nova Constituição brasileira, a segunda, ou seja, a primeira republicana, porque até hoje o Brasil é república, de 1891. Os senhores podem perceber que eu coloquei uma estrelinha ao lado do encilhamento porque é um destaque que tem que ser explicado. O que foi a política do encilhamento criada ou desenvolvida pelo ministro da Fazenda, Rui Barbosa? Vamos acompanhar de uma forma racional, vamos usar o juízo para a gente entender. Observem bem. Qual era o objetivo de Rui Barbosa? Fazer uma revolução industrial. Quem faria? A oligarquia, dona do café. Porque o café dava muito dinheiro. Os senhores estão acompanhando a evolução do slide? E esse dinheiro, segundo Rui Barbosa, seria então investido numa revolução industrial que, consequentemente, ofereceria condições para milhares de mão de obra ex-escrava, o que minimizaria bastante a pobreza de ex-escravos, mas também imigrantes, só que para que esse processo pudesse acontecer, observem bem nesse item, a massa de gente, de imigrantes e de ex-escravos, para entrar no mercado precisava ter dinheiro na mão. Por quê? Porque, de repente, esses dois grupos tornaram-se cidadãos que tinham que, ou teriam que, garantir a sua sobrevivência. Para isso, teriam que ter o dinheiro, enquanto que não acontecesse a Revolução Industrial, que ocuparia-lhes como mão de obra. Resultado, precisava-se produzir uma grande quantidade de papel moeda para entregar
para que ela chegasse aos ex-escravos e aos imigrantes. Seguindo. Essa emissão de papel moeda necessária nós chamamos de encilhamento. E quem podia emitir o papel moeda eram tanto os bancos da União como os bancos particulares. Olha para mim rapidinho. Já sacou uma coisa? O que vai acontecer? Papel moeda à vontade. Sem capacidade de o governo ter o controle. Então a corrupção vai tomar parte. Conta, perdão. Ou fazer parte, eu ia dizer. Começam então a surgir sociedades anônimas, entre elas a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. O governo aumenta as tarifas alfandegárias sobre os produtos importados justamente para impulsionar o desenvolvimento da industrialização, aquela aplicação de capital, mas pela charge parece que não foi tão fácil. Por quê? Simples. Começam os processos de especulação, Obviamente, cria-se paraísos fiscais para desvio do dinheiro, porque tinha papel moeda abundante. Surgem empresas laranjas, na linguagem de hoje seria as empresas fantasmas. Obviamente, se dá a desvalorização da moeda, o que provoca, consequentemente, a inflação, o que leva à falência de muitas empresas, porque não tem nem dinheiro, porque ficou desviado ou investido em paraísos fiscais, não tem indústrias, não tem produtos, desemprego, no lugar de um paraíso econômico, a crise econômica. Olha aqui, o que obviamente levou à queda dos valores na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e obviamente gerou N tumulto por causa da desvalorização de ações. Porque o dinheiro sumiu. Sim. Quem foi que pegou esse dinheiro? Quem tinha condições de pegar para investir? Quem foi? Quem tinha acesso? Quem tinha o poder? Principalmente os membros do Congresso. Óbvio. Fora os seus, eu diria, compatriotas financeiros, econômicos. Levaram dinheiro para os paraísos fiscais, criaram empresas, na linguagem atual, laranjas. E ainda o que fizeram? Acusaram Deodoro de Fonseca de corrupção. O cara que quis fazer um paraíso econômico, ou seja, o herói virou bandido. E os bandidos que roubaram o dinheiro viraram heróis e ainda acusaram Deodoro de que ele foi responsável por isso.
Senhores, foi assim que nasceu a República Brasileira. Essa é a nossa classe social dominante. A maioria do Congresso forma, então, oposição ao Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca queria prender aqueles que roubaram dinheiro, porque ele sabia que eram os membros do Congresso, mas não podia prendê-los com o Congresso aberto, por isso instalou o estado de sítio. Consequentemente, com o estado de sítio, ele tinha o direito de dissolver o Congresso justamente para prender os líderes e comprovar que foram eles que roubaram. O que foi que eles fizeram? Almirante Custódio de Melo, que era o chefe da esquadra naval de guerra na Baía de Guanabara, organiza uma revolta armada e ameaça. Já deu para ver? Agora olha para mim. E ameaça bombardear o Rio de Janeiro em nome das elites corruptos, se Deodoro da Fonseca não renunciar. Deodoro da Fonseca teve alguma outra saída? Renunciou. Esse tipo de... Impressionante que o brasileiro parece que não aprende, porque esse tipo de fatos já aconteceu N vezes na história do Brasil até os dias atuais. Onde, muitas vezes, o herói vira o bandido e o bandido vira o herói. Impressionante. Senhores, nascia assim a República da Espada. Na sua primeira fase, com Deodoro, seu governo provisório, política do encilhamento, a Constituição de 1891, e aí depois fecha o Congresso, consequentemente renuncia. Quem assume é o seu vice, Floriano Peixoto, que continua o governo até 1894, onde adota... Floriano Peixoto adota medidas populares. Os senhores podem ver aluguéis baratos, carne barata, construção de casas populares baratas. Olha aqui. Por que essas medidas? Para limpar a cara do governo que passou a ter a cara de corrupto. Impressionante. Enquanto que os corruptos eram os heróis. Finalmente, lembrem-se os senhores da revolta da Armada. E aí, a Constituição de 1891 separa, na verdade, olha aqui, por gentileza, na verdade, todas as medidas do governo provisório que Deodoro da Fonseca tomou se tornaram leis que entraram na Constituição de 1891, primeira Constituição republicana. Portanto, a separação da Igreja do Estado, obviamente, início do casamento e registro civil pelo Estado, o ensino leigo, claro, porque se deu o fim do padroado,
liberdade de culto. Claro, a partir daí, olha aqui novamente, começa então fácil e livre entrada de outras igrejas ao Brasil, porque até então, por lei, só poderia existir uma, a católica. É criado voto direto e aberto, portanto, todo mundo conhecia, a maioridade dos homens, e a maioridade era de 21 anos, exceto, observem, mendigos, mulheres, analfabetos, religiosos, presos e soldados. Cria-se cargos eletivos, portanto, através das eleições de presidente, senador, deputado federal, deputado estadual e o vereador. Esse se elegia, mas voto era aberto. E, do outro lado, os cargos indicativos, que eram indicados pelo presidente, o governador, e pelo governador, o prefeito. Foi assim, senhores, que se organizou a Primeira República Brasileira. Café com leite depois da República da Espada de Deodoro e Floriano Peixoto. São Paulo e Minas. E como é que eles agora se organizaram? Nós vamos ver isso em outra aula. Mais uma vez, muito obrigado e sucesso sempre.